Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite de bênçãos para vocês. Eu peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e seja essa palavra de edificação nessa noite de segunda-feira para as nossas vidas, uma noite de refrigério. A palavra diz assim em Atos, capítulo 9, no versículo 15: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A palavra fala que Paulo ele tem uma experiência no caminho de Damasco. O intuito dele era perseguir a igreja. E ele estava com algumas cartas dos principais das sinagogas e ele estava indo até lá, em Damasco, para seguir os cristãos e para persegui-los e prendê-los e lançar mão deles. Só que no meio do caminho ele tem uma experiência com Cristo. O Senhor, primeiro ele vê, uma grande luz que o faz cair da sua montaria. E ele ali fica cego e ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Senhor se revela a ele. Essa experiência é maravilhosa, mas ele fica cego. O Senhor revela a um homem chamado Ananias que orasse por Paulo, que recebesse Paulo, que fosse até ele e orasse por ele, e assim a sua visão seria restituída. Claro que havia da parte de Ananias talvez algumas resistências, porque Saulo era um perseguidor. Ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que passou ali a sua vida, o seu zelo como um homem estudioso da lei, um judeu, ali religioso, tradicional, criado aos pés de Gamaliel. Talvez a maior universidade da lei judaica da época era Gamaliel, era o Harvard da lei judaica. Então Paulo ele cresceu com muito conhecimento de lei e pouco conhecimento de graça. E ele teve uma experiência com o Senhor no meio do caminho de Damasco. E essa experiência, ela foi evidenciada ali, através da transformação que houve na vida dele. Então é importante a gente falar isso, porque as pessoas pensam assim: aceitei a Jesus. Aceitar Jesus é um ato, mas é um ato que deve ter ali um processo, O ato da aceitação, ok, um dia a gente aceita Jesus, não é o ato de ir lá na frente, levantar a mãozinha e falar: eu aceito Cristo. Não, é aceitação no coração, é crer. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. E aí vem o processo. O processo ele implica em duas coisas basicamente: transformação, que é a mudança interior, de dentro para fora, e a mudança de vida, que sim, essa é a externa, mudança externa. Tem que ter essas duas coisas. Não tem como haver uma conversão real, um arrependimento real, se não houver um encontro, uma aceitação, / encontro, uma transformação e uma mudança de vida. Essas três coisas são indispensáveis. Então Paulo teve isso, mas para que ele pudesse viver esse processo, ele tinha que voltar a enxergar. Então Ananias tinha suas reservas. E às vezes, irmãos, nós temos reservas com as pessoas por viverem uma vida dissoluta em algum momento, por serem perseguidores do Evangelho, de Cristo, por difamarem a palavra de Deus. Então há em nós uma certa resistência. Eu mesmo, quando vi pessoas da minha família se convertendo, eu tive dúvidas sobre a conversão, sobre a experiência que algumas pessoas, em especial uma pessoa bem próxima da minha família que se converteu, eu tinha dúvidas se aquela pessoa, se ele tinha se convertido realmente, porque ele debochava, zombava da palavra de Deus, zombava quando me via passando de Bíblia debaixo do braço. Mas ele teve uma experiência, essa pessoa teve uma real conversão, e às vezes Deus ele quer salvar e ele já está realizando um projeto de salvação. Nós que somos incrédulos, nós que resistimos, e às vezes nós exigimos de Deus que ele entre com juízo, quando em alguns casos Deus quer entrar com misericórdia. Eu sempre digo: não peça misericórdia, porque possa ser que Deus queira usar de juízo. Não peça juízo, que possa ser que ele queira entrar com a misericórdia. Alain, então o que eu devo pedir? Senhor, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então Ananias tivesse talvez ali muitas resistências, e a palavra mostra as resistências que ele tinha. Mas olha o que o Senhor diz para Ananias: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Ananias estava ali questionando ao Senhor, e esses questionamentos talvez estivessem bem claros ali dentro do seu coração, e o Senhor fala: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele não era escolhido por Ananias, ele era escolhido por Deus, pois ele é para mim. Essa é uma expressão da eleição de Deus na vida do homem. Então assim, Paulo diz o quê? Que o chamado, que foi chamado como um vaso, porque servo é ser um instrumento, é ser um vaso nas mãos do Senhor. Então ele seria de fato um vaso.
Como Deus, ele tem muitos vasos. Talvez um vaso que hoje você rejeite, ou talvez um vaso que hoje você pensando, você fala, essa pessoa não vai dar para ser um servo de Deus. Se for salvo, já tá bom demais. Eu nem oro pela salvação mais dessa pessoa. Talvez tem gente que a gente pensa assim, que nós condenamos, que nós não escolhemos como alguém que pode ser regenerado pela graça de Deus. O Senhor fala, olha, vai. Essa foi a ordem para Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Talvez tenhamos rejeitado ao longo da nossa jornada muitas pessoas. E talvez você tenha hoje uma mágoa, um sentimento de ódio, de rancor no seu coração quanto a uma pessoa que muito mal te fez. Mas possa ser que Deus ainda tenha um projeto de salvação, de regeneração, de arrependimento para essa vida. Como eu falei, talvez haja um encontro, um caminho de Damasco, um encontro de Deus com essa pessoa em algum momento na trajetória dela. Talvez haja sim uma mudança de vida, uma transformação que se dará. Porque Deus não quer levar o homem a um remorso, Ele quer levar o homem a um arrependimento que vai conduzir a uma real transformação. E se você entende isso, se você descansa sobre esse entendimento de que Deus quer sim salvar, e esse é o maior propósito de Deus para o homem, tudo que Ele pode fazer na vida de uma pessoa, tudo que Ele pode fazer numa família, tudo que Ele pode fazer na sua vida, na nossa vida, na minha e na sua vida, tem por objetivo a salvação. Paulo era um vaso, sim, seria usado como instrumento poderoso de Deus, foi, mas sobretudo era uma vida que precisava ser salva. Ananias teve que entender isso, e ele teve que deixar as restrições, as dúvidas, os questionamentos, porque às vezes nós queremos ser fiscais da graça de Deus, queremos limitar a graça de Deus ou demarcar, né, dizer até onde que Deus pode fazer ou não, até quem Deus pode alcançar ou não. Nós não temos esse direito. Nós não temos. Aquele que muitas vezes nós condenamos, que a sociedade condena, que pensamos, a igreja condena, e não é novidade para ninguém dizer isso, aqueles que entram pelas portas das igrejas que são rejeitados, quantas vezes as ovelhas da matança, como diz o texto no Antigo Testamento, são esses que o Senhor apacenta. Talvez tenha uma ovelha da matança, talvez tenha um Saulo, um Paulo que você tem tantas reservas com essa pessoa, você tem tantas reservas de falar do Senhor, você tem tantas reservas de orar por essa pessoa, pelo mal que ela já fez no passado. Mas essa pessoa, existe um chamado, existe uma eleição talvez sobre ela. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite, porque para alguns que estão tendo restrições, estão tendo resistência de orar por alguém, o Senhor está dizendo, existe um chamado de salvação para essa pessoa. Eu sei que eu estou falando com alguns. E você vai orar sim, porque Ananias foi e orou por Paulo. E ele que não estava enxergando passou a enxergar. Quando você orar, as escamas dos olhos dessa pessoa cairão. Essa pessoa que não está enxergando passará a enxergar. Passará a ter uma visão completa sobre o que está acontecendo na sua vida e entrará num caminho sim de arrependimento verdadeiro e genuíno. Seja como Ananias. Não nas murmurações, não talvez nos questionamentos, nas reservas em relação a Paulo, mas em obedecer, porque ele foi sem questionar, quando foi ordenado. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele foi. E ele orou. E Paulo enxergou. Ore. Pague esse mal aí que te foi feito com bem. Ore. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.